e eu vou convidá-los para que nós possamos fazer a uma só voz. João, capítulo 20, do versículo 26 ao versículo 29. Leiamos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar? E que Deus nos abençoe para que nós possamos desfrutar dessa palavra maravilhosa. Vamos estar convidando a nossa irmã jovem Patrícia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podemos assentar, queridos. A igreja primitiva, ali a igreja em Atos dos Apóstolos, ela, na verdade, vai demonstrar o que também o evangelista João está colocando aqui no final do evangelho. Um momento de penumbra, um momento onde parece que trevas densas se avolumaram e tomaram conta ali da igreja do Senhor. Nos diz a palavra de Deus que eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. O versículo 19 do capítulo 20 fala que é ali o domingo, o dia do Senhor. Portas trancadas, diz no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois passaram 8 dias, novamente no outro primeiro dia da semana, domingo, eles estão reunidos, Jesus Cristo vem ao encontro deles e os sauda também: paz seja convosco. Na verdade, Jesus Cristo sabia o que mais eles precisavam naquele momento, era uma paz verdadeira, uma paz preciosa, uma paz recuperadora, uma paz balsâmica que pudesse vir a trabalhar no coração, na mente, na vida deles todos. Eles estavam passando por momentos angustiantes, momentos difíceis, momentos turbulentos, não tinham coragem de reunir-se, abertamente, estavam vivendo de forma reclusa, porque a pressão foi tão grande, a perseguição foi tão grande, e eles estavam ali naquela situação. E sempre que Jesus os encontra, a saudação inicial é: a paz seja convosco, a paz esteja com vocês. E é essa paz que nós precisamos em um mundo tão turbulento, em um mundo tão difícil, em um mundo tão truculento que nós vivemos. E é sobre isso, irmãos, irmãs, queridos visitantes, que nós queremos meditar nessa noite. A bendita paz de Cristo. Uma paz, como diz o apóstolo Paulo, que excede a todo o pensamento, que excede a tudo e a todos, e que é capaz de ir muito além dos nossos problemas. E o que esta paz bendita de Jesus Cristo é capaz de fazer na vida da igreja? E quando nós, na verdade, nos colocamos como igreja de Jesus Cristo hoje, nós também precisamos tirar lições preciosas daquele momento da igreja primitiva, quando, passando por toda essa turbulência e dificuldade, encontrou ali em Cristo Jesus, o seu mestre, o Messias, o Senhor, ali a motivação, o conforto e o consolo para que pudesse caminhar, para que pudesse prosseguir. O mundo não para, o mundo está rodando, a vida está correndo, o tempo passa. Não adianta querermos usar daquilo que nós podemos, da estratégia, não é isso, como se fala do avestruz, que diante dos problemas, das dificuldades, enfia a cabeça em um buraco e acha que está protegido. Não,
Na verdade, nós vimos uma igreja acuada, uma igreja fechada, uma igreja reclusa, quando na verdade Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, mas o que nós estamos vendo ali no início da caminhada da igreja cristã é uma igreja parada, uma igreja estacionada, uma igreja estagnada, uma igreja com medo, receosa. Não foi essa igreja que Jesus Cristo chamou, não foi a essa igreja que Jesus Cristo deu a mensagem gloriosa e uma missão sublime, e de pregar o evangelho a toda criatura. O que estava acontecendo com os irmãos, o que estava acontecendo com a igreja ali em Jerusalém? Ora, irmãos, nós não podemos ser inocentes ou infantis ao ponto de achar que depois de uma cacetada daquela, o Messias prometido, em quem eles acreditavam, confiavam, esperavam, quem eles haviam dado a própria vida, doado tudo que tinham, de repente agora morresse, e eles pudessem perceber que praticamente tudo havia sido perdido. É nesse ambiente, é nesse contexto que nós vemos uma igreja acuada, uma igreja fechada, uma igreja para baixo. E Jesus Cristo vem para poder então dar direcionamento, para poder impulsionar, para poder então consolar esta igreja que estava tão decepcionada, tão deprê, tão para baixo. Essa paz de Cristo vai, na verdade, impactar a igreja. E aquele povo que estava ali reunido, um grupo pequeno, vai, na verdade, receber do Senhor Jesus todo esse alento e conforto para que ela possa, a partir daí, novamente ser impulsionada para a grande missão, que foi a missão de transformar o mundo. Até hoje, nós sentimos os efeitos do cristianismo no mundo. O cristianismo legou uma série de benefícios, de bênçãos maravilhosas. Quer ver um dos benefícios que o cristianismo trouxe para a humanidade? Até o tempo, antes de Jesus Cristo, ou quando nós podemos ver de poder ele estar tomando o cristianismo, envolvendo o Império Romano e muitos mais, até mesmo depois os povos bárbaros, quando um exército inimigo era derrotado, geralmente se tornavam escravos ou então eram mortos. O cristianismo fez com que os derrotados pudessem ser respeitados. Muitos direitos, muitas vantagens, muitos benefícios, muitas qualidades nós encontramos naquilo que o cristianismo deixou como legado. Sem que a gente possa perceber, aqueles momentos foram cruciais e importantíssimos para que Jesus Cristo pudesse impulsionar a igreja. Ou a igreja saía do gueto, ou a igreja saía da vida reclusa, ou a igreja saía da onde estava fechada, ou a igreja morreria. A igreja que não evangeliza, como diz, na verdade, um escritor, um missiólogo, fossiliza. A igreja que não sai das quatro paredes, a igreja que não rompe as portas, a igreja que não adentra no mundo, a igreja que não vai para o mundo, ela está enfadada ao fracasso. Graças a Deus que a igreja cristã não está enfadada ao fracasso. Aquela paz de Cristo para aquele grupo de irmãos foi, na verdade, crucial, impactante e revolucionou a vida deles. Essa bendita paz de Cristo, em primeiro lugar, para aquela igreja reunida, ela fez, em primeiro lugar, foi destruir a parede do medo. Olha que coisa interessante. Quando nós vemos o versículo 26, fala, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, fechadas. Parece que o culto estava sendo feito a meia voz. Parece que as orações estavam sendo silenciosas. O povo não fazia questão de colocar em alto e bom som louvores, cânticos e muitas outras coisas. Eles estavam receosos, eles estavam com medo. Na verdade, o medo levantou várias paredes e colocou a igreja de Jesus Cristo dentro. E agora era crucial que esta parede, a parede do medo, fosse destruída, porque senão a parede iria, na verdade, destruir a igreja. A igreja de Jesus Cristo tinha agora que superar um problema que, na verdade, nós enfrentamos.
Hoje nós vivemos em um mundo hostil, e nós, difícil, não são poucos intempéries que a igreja de Jesus Cristo enfrenta. E quando você olha, a igreja ou ela sai, ou ela vai, ou ela se dispõe a caminhar, ou ela, na verdade, vai estacionar, vai estagnar, e como água parada apodrece. Nem mosquito da dengue, que é água parada quando ela fica podre, né? O negócio é tão ruim que nem essa praga, né, gosta de água podre. O que nós vemos é que a igreja não estava conseguindo romper o primeiro desafio, que era superar o medo. E quando Jesus Cristo chamou os apóstolos, quando Jesus Cristo chamou seus discípulos, foi muito claro e enfático: não há lugar para o medo. Aquele que segue a Jesus Cristo tem que superar tudo isso. Aquele que resolve caminhar após o seu mestre sabe que tem que pagar um preço altíssimo e tem que ter coragem. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala: nós não somos, ele fala o seguinte, para que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de moderação. A palavra de Deus fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós caminhamos. Não importa quantos podem tombar, não importam quantos podem morrer, não importam quantos podem acabar, não importa o que aconteça conosco, mas nós, na verdade, precisamos continuar empenhados em levar adiante a obra de Cristo Jesus. A igreja primitiva teve que superar o medo e sair das quatro paredes, e assim fez, porque nos diz a palavra do Senhor, que no dia do Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles, e eles, impulsionados, começaram a falar. A palavra de Deus fez com que, de tal forma, eles foram intrépidos, que vários de Jerusalém acabaram tendo a oportunidade de aceitar a Cristo, e depois conseguiu atingir a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Se hoje nós, na verdade, somos chamados cristãos, é porque também a missão da igreja continuou. O evangelho chegou até nós, destruiu as nossas barreiras, e irmãos que chegaram aqui, pregaram a palavra, deixaram então para nós esse legado maravilhoso. E hoje a igreja de Jesus Cristo tem uma missão que a gente fala estupenda, magnífica, gigantesca no Brasil. A obra de evangelização não foi acabada, é uma tarefa inacabada e só será acabada quando Jesus Cristo voltar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que pregar. Saiamos das quatro paredes, rompamos as barreiras que nos prendem, precisamos ir em direção aos perdidos, aos que estão cambaleando, aos que estão mortos, aos que precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. A paz que Jesus Cristo deixou com seus apóstolos, com seus discípulos, foi uma paz não apenas confortadora, mas foi uma paz também provocadora. Destrói a parede do medo. Irmão, quem é que não tem medo? Quem que não tem medo? Muitas vezes, para pregar o Evangelho, nós passamos em situações tão difíceis. Encontramos momentos tão complicados. Hoje, dependendo do lugar onde você vai, você não sabe o que pode acontecer, mas a igreja de Jesus Cristo tem que alcançar todos os lugares. Não existem praças, não existem favelas, não existem ruas, não existem vielas, não existem lugares que a igreja não possa alcançar. Onde tiver gente, onde tiver pessoa, onde tiver ser humano, onde tiver pecador, a igreja é desafiada a romper as paredes, a derrubar as paredes, destruir as paredes e de encontro aos perdidos e aos pecadores. Somos nós, a igreja desafiada. A bendita paz de Cristo, além de levar a igreja a destruir a parede do medo, de falar, bom, tudo bem, está complicado, está difícil, nós corremos risco de vida, como o pessoal fala aqui, na verdade, é uma expressão que foi cunhada, mas verdadeiramente tinha que ser risco de morte, porque risco de vida, na verdade, a sua vida você já está vivendo, mas isso já foi cunhado, já está por aí, é meio difícil de a gente até mudar isso. Mas, além de destruir a parede do medo, que muitas vezes impera em nossas vidas, diante de tantos problemas, a gente também é desafiado pela paz de Cristo Jesus,
e ela serve também para derrubar a porta da decepção. Qual de nós que nunca foi decepcionado na vida? Tem vezes que a gente está investindo, falando de Cristo para alguém, testemunhando o Evangelho, quando a gente pensa que está tudo certinho, vem aquela decepção, e a gente fala, oh, meu Deus, vai começar tudo de novo, tudo novamente, mas nós não podemos esquecer que não há tesouro tão precioso como Jesus Cristo. E a salvação em Cristo é algo de inestimável valor. Sendo assim, tudo que nós pudermos investir, nós devemos fazer. Talvez você já tenha se decepcionado com um amigo a quem você pregou, ou até mesmo com alguém da igreja que você esperava tanta coisa e foi decepcionado. Pode acontecer até mesmo com pastores, até mesmo com qualquer líder de igreja. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus Cristo, além de romper nos nossos corações aquilo que nós falamos que é a parede do medo, ele também acaba destruindo a porta da decepção. Porque, na verdade, os piores obstáculos para a igreja de Cristo Jesus não são os físicos. Os físicos são destruídos facilmente. Quando o povo de Israel rodeou as muralhas de Jericó, o maior entrave, o maior problema, a maior dificuldade não era derrubar os muros de pedras, que por sinal era um muro fortíssimo, que tinha aproximadamente, segundo a arqueologia, as escavações que foram feitas confirmaram isso, tinha cerca mais ou menos de 2 metros de largura. Dava para se andar com um carro, dirigir um carro ali em cima sem problema nenhum, desde que a pessoa tivesse carteira e fosse bom motorista. 2 metros, de parede. As muralhas da China estão lá, mas tem partes vulneráveis. Pedra, simplesmente pedra. Sim, mas a barreira pior para a igreja de Cristo não são pedras. Mas, na verdade, nós podemos falar que são aquilo que nós podemos falar que são os medos, as decepções, aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso pensamento. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, o maior gigante, o maior destruidor, na verdade, não é aquilo que você, na verdade, pode ver, mas é aquilo que, na verdade, está dentro de você. O pior inimigo de Davi não foi de forma nenhuma Golias, mas era o gigante que existia dentro dele e que foi vencido pela fé em Cristo Jesus. Pela fé no Messias, que viria. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Em Deus faremos proeza, e diz o salmista que em Deus nós desbaratamos exércitos e saltamos muralhas. Sim, muitas vezes nós estamos tão decepcionados e tem vezes que essa decepção ela é transportada também para Deus. A perda de um parente, a perda de um amigo, de repente uma decepção financeira muito grande, um problema gigantesco, uma doença, uma enfermidade, e a gente fica decepcionado, mas nós não oramos, nós não pedimos, nós não clamamos. Certamente que Deus sabe de todas as coisas, tem todas as coisas nas mãos, e a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aprenda a colocar a sua decepção aos pés de Cristo Jesus e acreditar que esta porta é altamente destrutiva na sua vida. Quem estiver decepcionado com a família, com o casamento, acha que o casamento não vale a pena. Isso não é verdade. O casamento é uma bênção maravilhosa do Senhor, para o homem e a mulher. Quem estiver decepcionado com um amigo pode achar que não vale mais a pena ter amigos na vida. Isso não é verdade. O melhor amigo que nós temos é Jesus, mas nós podemos descobrir outros tantos amigos em Cristo Jesus. Porque aquele que é verdadeiramente amigo de Cristo Jesus se torna amigos daqueles que são amigos de Cristo também. Derruba o que nós podemos falar, a porta da decepção, porque o versículo 27 diz, e logo disse Tomé,
disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê aqui as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus Cristo, nessa repreensão, ele não está dizendo: Tomé, você é um incrédulo, você na verdade me decepciona. Não, ele está falando: Tomé, ele está investindo em Tomé, ele está falando o seguinte: Tomé, sou eu mesmo, o teu mestre, quem ressuscitou. E quando ele fala isso, fala: Tomé, se eu ressuscitei, se eu estou aqui, se eu estou vivo, a missão continua, a obra continua, a vida continua. E ele está mostrando para Tomé o seguinte: uma das grandes coisas que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo é que nós não podemos deixar para trás as pessoas decepcionadas. Um grande problema do protestantismo brasileiro, e podemos falar talvez até do pentecostalismo brasileiro, tem sido o grande número de pessoas que estão decepcionadas com a igreja. E você começa a encontrar na rua, e fala: eu também já frequentei igreja, eu também já fui de uma igreja, inclusive a minha família era dessa igreja. Nós vamos descobrindo que a lista de decepcionados com a igreja tem aumentado, e geralmente com igrejas evangélicas. Porque, na verdade, a igreja tem passado uma visão de que a pessoa, ao chegar na igreja, ela, como nós podemos falar, ela tem que se doar, tem que se dar totalmente. E tem vezes que essa doação acontece e, de repente, a pessoa se decepciona porque não vê aquilo que ela imaginava. Tem igrejas que estão prometendo o que nem Deus prometeu. Deixa eu explicar. Onde está na Bíblia que todos os nossos problemas serão resolvidos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não nos deixa imunes aos problemas. Porque, meu irmão, minha irmã, os problemas na nossa vida são como, na verdade, vírus que invadem o nosso organismo e faz com que o nosso organismo crie anticorpos. Com o passar do tempo, você vai se tornando vacinado contra a decepção, contra medo, contra a inconstância, contra a frieza, contra a fragilidade, porque você vai aprendendo aos pés de Cristo Jesus que tudo isso é suportável, que tudo isso passa à medida que você vai fixando os olhos no Senhor e acreditando. Está difícil, mas o Senhor está comigo. Eleva os olhos para os montes, diz o salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele fez os céus e a terra, e se Ele controla esse vasto universo, Ele tem poder sobre a sua vida e sobre todas as coisas da sua vida. A bendita paz de Cristo, além de destruir a parede do medo, além de derrubar a porta da decepção, faz uma outra coisa: cria uma ponte de salvação. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele reencontrou Jesus, mas o que Jesus Cristo responde a Tomé é sintomático quando ele diz aqui claramente: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? É isso, Tomé? Mas muitos, não viram e creram. Mas muitos, Tomé, não verão e crerão. Mas muitos, Tomé, como nós aqui nesta noite, não podemos ver o nosso Senhor Jesus Cristo andando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ou seja lá de Israel, de qualquer parte ali, mas nós cremos que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele é soberano, que Ele é o nosso Deus e tudo está sob o domínio dEle. Deus controla o nosso país, apesar de toda essa desordem, mas Deus controla. Me desculpe, a nossa presidente Dilma, se ela pensava que era ela que controlava o Brasil, a decepção foi muito grande. Não estou aqui tomando partido por este ou por aquele outro lado. Se o Temer ascender ao poder, não pense que ele vai mandar. Não pense também que o Obama mande, que a Merkel mande. Não pense, na verdade, que ninguém manda. Só há um Deus, só há um Senhor, só há um Rei, só há um soberano. E Ele reina
e este poder está nas mãos dele. A palavra de Deus fala que quando ele voltar, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O que nos chama a atenção é que ele está dizendo aqui: o que vocês estão fazendo aqui dentro? O que vocês estão fazendo sentados aqui? O que vocês estão fazendo com medo aqui? O que vocês estão fazendo aqui com cheios de decepção? O que vocês estão fazendo aqui tão para baixo? O que vocês estão fazendo aqui parados? Há um mundo de braços abertos, há um mundo à espera de uma mensagem redentora, há um mundo carente que precisa ouvir a boa nova da salvação, há um mundo extremamente desejoso de ouvir só Cristo salva, há um mundo carente de uma mensagem de alento, de conforto, de direcionamento. Nós sabemos muito bem, não há vida sem Jesus, não há salvação sem Jesus, não há paz verdadeira sem Jesus. Pode-se anunciar a paz, a ONU tenta a paz, a Liga das Nações já tentou a paz, tudo tenta a paz, mas na verdade não se consegue, porque só tem uma paz, somente uma, que é capaz de dominar, de encher, controlar e trazer, ao nosso coração a tranquilidade, que é a paz de Jesus Cristo. Deixo-vos minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é mentirosa, superficial, temporária e uma paz ilusória. Fala-se em paz, mas nas mãos estão as armas. Mas a paz que Jesus Cristo veio nos dar é uma paz que supera tudo e a todos e todo o nosso entendimento. O que Jesus Cristo está falando, felizes, bem-aventurados que não viram e creram. E ele está falando o seguinte: você, Tomé, estava querendo ver para crer, mas muitos não viram e creram, e muitos ainda hão de ver, não verão e crerão. Aqui, na verdade, Jesus Cristo está desafiando, está mostrando o seguinte: é preciso romper as paredes, é preciso derrubar as portas, é preciso criar uma ponte para chegar até o perdido, até o pecador. A igreja não está aqui para julgar ninguém, a igreja não está aqui para fazer opção por nenhum grupo. A igreja, na verdade, ela não pode priorizar nem este nem aquele. A igreja de Jesus Cristo, na verdade, assume uma voz profética, e como voz profética tem que anunciar para todos a necessidade da salvação em Cristo Jesus, e não importa, porque o bom pai de família, tanto ele precisa da salvação em Cristo Jesus, como também uma prostituta, uma meretriz. Um milionário também precisa de Jesus, da mesma forma que um mendigo que está debaixo, que está na sarjeta, debaixo de um viaduto. O que nós queremos dizer é que todos precisam de Jesus. E essa ponte tem que ser criada pela igreja. Coube à igreja o privilégio de anunciar a boa nova da salvação. Irmãos, irmãs, se nós não sairmos daqui, se nós não passarmos por essas portas, se nós não levarmos a mensagem de salvação, quem fará? Quem levará? E diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão? Nós acreditamos, sabemos, e a palavra de Deus fala que até Deus tem poder de fazer as pedras clamarem. Mas é privilégio nosso, é responsabilidade nossa, é tarefa nossa, é missão nossa, de levar essa paz bendita de Cristo Jesus a todos aqueles que estão sem paz, que estão perdidos, que estão receosos, decepcionados, desanimados, desiludidos, abatidos. E Jesus Cristo inicia seu ministério quando na sinagoga ele lê um texto que está em Isaías, que era chegado o grande momento de que o evangelho estaria sendo pregado a toda a criatura. E ele fala:
depois de ler, se cumpriu, está em mim. Que Deus nos abençoe.